vamos falar sobre o Evangelho de Jesus, a passagem que eu particularmente acho a mais linda de todas, quando Jesus fala assim pra gente: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomei sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Você sabe o que significa jugo? Jugo é uma peça que se coloca no pescoço do boi e ali a gente vai direcionando o boi. A gente não, né? Os boiadeiros lá ficam tomando lá os gados e tal. Então eles têm um jugo que faz a orientação do caminho. Então, o jugo de Jesus é suave. O direcionamento que Jesus nos dá é suave, é tranquilo. Então, o que ele vem nos propor? Essa fala está em Mateus, tá, gente? No capítulo 11, no versículo de 28 a 30. Então, ele vem nos propor o quê? Que vem comigo. Porque meu fardo aqui é leve, todo fardo fica leve com Jesus. É suave o meu jugo. O direcionamento ele não vai fazer com que você mude de caminho e faça escolhas equivocadas. Meu jugo é suave. É só ir seguindo essa caminhada, né? E logo depois da crucificação de Jesus, esse texto está lá em Lucas, eu não vou falar o capítulo porque eu não marquei aqui nas minhas anotações, mas está em Lucas, e após a crucificação de Jesus, 2 discípulos deles tomaram um caminho de Emaús, uma estrada, e foram se afastando de Jerusalém. E tristes, entristecidos, porque entre eles estavam pensando, puxa vida, e agora, né? O que vai ser da gente sem o mestre aqui? O que a gente vai fazer sem as palavras, sem a orientação, sem o norte que o mestre nos dá? E eles estavam muito entristecidos. Eu até entendo o entristecimento deles, porque Jesus estava ali o tempo todo, sempre ali, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado, indicando qual o melhor modo de agir, né? E quando eles perceberam, tinha um peregrino, um rapaz estava andando logo atrás deles assim, e eles lá, puxa vida, entristecidos, pensativos. Esse peregrino se aproxima e fala: gente, tô vendo que vocês estão meio tristes, né? O que está acontecendo com vocês? Daí ele fala: você não ficou sabendo que o Nazareno foi crucificado? Ah, fiquei. Foi então, nós éramos seguidores do Nazareno, nós éramos amigos íntimos dele. Ah, tá. E daí, qual que é o problema, né? Porque morre gente todo dia, né? Toda hora tem alguém morrendo. Não, mas você não está entendendo, ele era o nosso mestre, ele era o nosso guia. Ele era aquele que veio trazer a mensagem do reino de Deus. Ah, tá, o peregrino falando para eles, né? Ah, então ele trouxe o ensinamento para vocês? Trouxe. Ah, que bom. E ele falou para vocês como é que vocês têm que agir no dia a dia de vocês? Ah, sim, ele falou que a gente deve perdoar 70 vezes 7, que a gente tem que olhar para o nosso irmão com amorosidade, né? Ele falou sobre a caridade, ele ensinou um monte de coisa. Ah, entendi. Então ele deixou todo para vocês como agir e como se comportar. Sim. Então qual é o problema? Mas ele partiu. Mas ele deixou muita coisa com vocês. Ele deixou todo o ensinamento dele com vocês, né? E eles falaram assim: mas ele era o nosso jugo. Ele nos guiava. E o jugo dele era muito suave, né? Então ele fica: tá, tudo bem, mas essa tristeza, essa incerteza que vocês estão sentindo, vocês acham mesmo que é isso que Jesus espera de vocês? É isso que ele espera de vocês? Ou ele espera que vocês saiam pregando a boa nova, ensinando a todos o que ele ensinou para vocês? Daí os rapazes ficaram um pouco mais pensativos, né? E quando eles olharam para o peregrino, quem que era? Jesus. Era o próprio Jesus que tinha vindo falar com eles. E aquilo os encheu de uma emoção porque eles viram que não tinha nada perdido, nada tinha acabado, né? E quando a gente vem falar sobre o Evangelho de Jesus, a gente tem que pensar claramente sobre tudo o que Jesus nos fala. Quando a gente pega o Evangelho, não nos basta dar uma olhadinha superficial e tá ok. A gente tem que ir fundo. E o que vem esse Evangelho, essa palavra vem nos falar? Quando fala que eles estavam se afastando de Jerusalém sobre o caminho de Emaús, a gente para pensar. O que significa Jerusalém? Cidade da paz. Então, se a gente parar para pensar, eles estavam se afastando num lugar de
paz onde eles estavam, que era ao lado de Jesus, se colocando no caminho distante daquilo que eles tinham aprendido, daquilo que eles tinham exercido em suas vidas até então, né? E Jesus, Consolador, lhes apareceu. Assim, olha, para onde que vocês estão indo? Que caminhada é essa que vocês estão fazendo? E quantas vezes nós, cristãos que somos, que já conhecemos esse evangelho há tantas encarnações, nos afastamos de Jerusalém, da cidade de paz? Quantas vezes nós nos colocamos pelo caminho de Emaús e vamos nos afastando do nosso lugar de paz, vamos nos afastando de Jesus Cristo, né? Muitas vezes, né? E Jesus é quem? É aquele que lá no começo falou, olha, venha que eu vou, meu fardo é leve. Ele não falou que não ia ter fardo. Em nenhum momento ele falou assim, olha, vem comigo que comigo você não vai ter problema. Não. Ele falou, vem comigo que eu vou te ajudar a carregar esse fardo. Vem comigo que o meu direcionamento, que o meu evangelho, o meu guia, o meu caminho, o meu mapa é leve, é suave. Ah, mas não é fácil. Não é fácil seguir o evangelho. Porque o evangelho nos fala que a gente tem que mudar tudo aquilo que nós somos há muito tempo. Ele vem nos falar que a gente tem que olhar o outro e enxergar a dor dele sem julgamento. Inclusive aquele irmão que roubou, inclusive aquele irmão que matou, inclusive o irmão que fez horrores pela vida. Nós não somos ninguém para julgar. Nós já passamos por esse lugar. Todos nós já passamos por esse lugar. Hoje não passamos mais? Que bom, que bom. Mas vai ter um momento em nossa jornada evolutiva que nós não estaremos fazendo o que nós fazemos hoje de equivocado. E nós vamos olhar para trás e falar assim, tá tudo bem, eu já passei por esse lugar. Então a gente está no momento das nossas vidas em que a gente tem que olhar para o Evangelho de Jesus e realmente enxergar o mapa. E quando nós estivermos com as nossas dificuldades mais difíceis, lembrar que Jesus está do nosso lado do mesmo jeito que ele estava como peregrino ao lado dos discípulos que estavam na estrada de Emaús. Ele não nos abandona. Ele nunca nos abandona. Ele sempre vai estar ao nosso lado, né? Então, a gente pensa assim, mas como? Como que eu vou sentir a presença de Jesus? Como que eu vou me ligar a Ele para perceber aquilo que Ele espera de mim? Através da prece, né? A prece tem um poder muito grande. E quanto mais a gente estuda isso, né? Cada vez que a gente vem aqui, pega um livro, a gente atenta para as mensagens de Joana de Ângeles, a gente lê Manuel Filomeno de Miranda, a gente percebe o poder da prece. Quando a nossa vibração aumenta e atinge píncaros que a gente não acredita. Mas a gente tem que acreditar. Ah, então tá bom. Então eu estou aqui com a minha dificuldade, seja financeira, material, seja espiritual, emocional, seja qual for a nossa dificuldade. Porque cada um tem a sua e cada um sabe o tamanho da dificuldade que tem. Então a gente pega, tá bom, então eu vou fazer minha prece. Uma prece sentida, uma prece do fundo do meu coração, em que eu me ligo plenamente à espiritualidade maior. E eu tenho certeza que Jesus ouviu minha prece. Eu tenho certeza disso. E ouviu. Mas daí eu falo assim, pronto, eu já fiz minha prece, agora eu já não é mais problema meu. Agora é com Jesus, porque estava lá o trato, né? Eu fiz a minha prece, me liguei ao mais alto, agora eu vou esperar. Não é assim. Jesus é o verbo. Jesus é ação. Jesus é movimento. Jesus espera que nós façamos por onde. Então, o que ele vai fazer? Ele vai nos dar a potencialidade, a força para pensarmos diferente e agir. Ele vai nos dar a intuição de como tratar cada sentimento, cada dificuldade. E a gente tem que ter certeza também de uma coisa. Todas as dificuldades que nós passamos não estão acima das nossas forças. É tudo conforme a nossa força. Sabe aquela frase que a gente ouviu? Deus não dá cruz maior do que eu possa carregar? Ele não dá. Não dá. Nossa, mas tem uma brincadeira que eu já vi várias vezes nas redes sociais que fala assim, nossa, Deus dá as maiores batalhas para os melhores soldados, né? Deus está pensando que eu sou o Rambo, né? Você já viu esses memes? Não é. É que ele sabe que a gente consegue. Mas eu consigo com a minha dor, com a minha dificuldade. As dificuldades da Glaucia eu já não vou conseguir. As dificuldades da Carol, eu não vou conseguir lidar. As dificuldades da Maria José, é ela. Por isso que muitas vezes a gente vê um filho doente, né?
Uma pessoa muito amada doente falou assim, eu queria pegar aquela dor e trazer para mim. A gente não aguenta. A gente não consegue lidar. E a gente pensa isso direto, né? A gente vê um filho lá com dificuldade e fala assim, meu Deus, por que ele tem que passar por isso? Um menino tão bom, né? Tão bonzinho. Queria pegar essa dor e trazer para eu, porque eu sei lidar com essa dor. Desculpa, mas a gente não sabe. Porque a dor dele é dele. Ele foi preparado. Deus preparou aquele rapaz, aquela menina, aquela pessoa querida para suportar essas dores. E tem as escolhas que nós fazemos, né? Cada um faz as suas escolhas. Então, a gente já sabe qual é o caminho, né? A gente já sabe faz tempo que o Evangelho é o caminho, é o mapa, é o guia e é o jugo. A gente já sabe que a gente pode estar de acordo com todas as mensagens que a gente já viu, em prece, em ligação com Jesus diretamente. A gente não precisa de subterfúgios. A gente sabe que elevando o pensamento a Deus, a gente vai estar imediatamente em contato com a espiritualidade amiga, né? E por que a gente não faz? Por que a gente ainda não faz esse movimento? Porque a gente não se acha merecedor. Porque no fundo a gente acha que a gente não merece esse cuidado. Daí a gente foge daquele ensinamento que Jesus veio nos falar, que é um dos maiores, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que a gente não se ajuda a melhorar? Por que a gente não cuida da gente mesmo? Por que a gente não olha para a gente com amorosidade e fala assim, não, eu me permito melhorar, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha sanidade mental, eu vou cuidar do meu espírito, eu vou buscar o Evangelho de Jesus, eu vou buscar os seus ensinamentos. Quando a gente não aprender a amar a nós mesmos, a gente não vai conseguir amar o próximo. E se a gente não amar o próximo, como que a gente vai amar a Deus? Não é verdade? Porque quando a gente olha assim um quadro, por exemplo, a Mona Lisa, a gente fala, que obra de arte. Eu nunca vi a Mona Lisa pessoalmente, mas dizem que é fantástico. O Davi de Michelangelo, que é enorme, né, cara? É gigante. E as pessoas olham e falam assim, incrível, eu amo essa estátua. Eu passo aqui nesse museu e fico olhando e fico, meu Deus, que incrível. E a gente ama Michelangelo por causa da estátua de Davi. Porque Michelangelo foi um artista incrível. Como é que a gente vai amar a Deus se a gente não amar a obra dele? Se a gente não amar os filhos dele? Todos os filhos dele. Como que a gente vai amar a Deus se a gente desrespeita a natureza? Como que a gente vai amar a Deus se a gente ainda polui, se a gente não recicla, se a gente não cuida? Então, amar a Deus é amar a sua obra. A obra no contexto geral. E a gente fica pensando, né, que Jesus veio nos falar que Ele vai nos ajudar a aliviar os nossos fardos, né, vai nos ajudar a carregar. E aí a gente fica pensando sobre o que Ele fala sobre caridade, sobre amor ao próximo, né, sobre entender o amor de Deus. Aí a gente já começa, a partir dessa nossa conversa aqui, a ver as coisas de uma maneira diferente, né. Vamos pensar nos nossos problemas, então. Bom, eu tenho problema de bens materiais, eu sou muito pobre, eu não tenho dinheiro, eu mal tenho dinheiro para comprar comida, mas eu tenho comida, né? Eu vou numa igreja, eu vou numa ONG, eu vou num centro espírita, eu consigo, eu me alimento. Daí a gente vai procurar, como que a gente vai falar assim, poxa vida, como que Deus quer que eu enxergue dentro da minha dificuldade material que tá tudo bem? A gente vai visitar uma pessoa mais carente que a gente, e a gente vai ver que a gente tá bem. A gente ainda tem roupa para vestir, a gente tem uma cama para dormir, a gente tem um prato para nos alimentar. Poxa vida, mas o meu problema é muito mais sério, eu tenho uma doença seríssima, eu tenho uma doença muito séria. Só que a gente fica pensando, né, poxa, como que eu vou achar uma coisa boa dentro de uma doença, por exemplo, como um câncer? Um câncer que me afastou da minha vida social, me afastou do meu trabalho, onde que eu vou enxergar coisa boa nisso? De repente, essa pessoa estava afastada de toda a família dela. Estava todo mundo cuidando da sua vida, não por maldade, nem por nada. Mas um estava trabalhando, o outro estava viajando. Daí a pessoa se viu numa situação de doença muito séria. E todo mundo veio. Todo mundo, olha, vamos ajudar aqui, eu vou acolher aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente vê todas as pessoas envolvidas no mister de ajudar aquela uma que está com dificuldade. Né? Ou então vamos pensar assim...
Poxa, eu tenho uma dor no meu estômago que não passa e isso me incomoda muito. Daí a gente vai e visita um hospital e vê pessoas que têm umas situações muito piores que a nossa. Ou então a gente pode pensar assim, mas no meu caso não tem jeito, Fabi, porque eu perdi alguém muito querido. Eu perdi uma pessoa que eu amava demais. Perdeu? A gente perdeu mesmo? Será que a gente esqueceu de tudo que Jesus falou? Será que a gente esqueceu que Jesus estava ao lado dos peregrinos de Emaús? Jesus venceu a morte. A morte nunca existiu. A morte sempre foi uma coisa que nunca nos afastou de quem a gente realmente ama, né? Então a gente vai conseguindo entender, quando a gente começa a olhar com outros olhos, que realmente o fardo com Jesus é mais leve. Se a gente começar a ver que a vida não é tão pesada quanto a gente quer fazer com que ela pareça, a gente vai entender que Jesus nos ajuda muito. Fato é que a gente está todo mundo aqui. Está todo mundo buscando a mensagem de Jesus, né? Então, se a gente está preocupado, a gente está nervoso, e chega uma pessoa que a gente confia e fala uma palavra de amizade, fala uma palavra de Jesus, a gente já se tranquiliza. Porque foi Jesus que mandou aquela pessoa lá. Então, quando a gente está num caminho meio esquisito, que a gente se sente perdido, que a gente sente que a caminhada está torta, qual é a decisão mais correta para a gente enfrentar a dificuldade? O que a gente tem que fazer quando a gente percebe que não tem mais saída? Ele fala assim, pronto, agora não sei mais o que fazer, o que a gente faz? A prece. E a gente faz isso, né? A gente faz várias vezes isso. Mas às vezes a gente está tão acostumado com a gente mesmo, né? Com nossos problemas, com as nossas dificuldades, que a gente esquece de rezar. A gente esquece de fazer prece, a gente esquece de elevar o pensamento a Deus, né? E a gente não ouve aquelas mensagens que chegam pra gente. O amigo que chega e fala assim, olha, você tem que olhar isso por outro ponto, você tem que olhar isso por outro ângulo, né? A criança que nos faz sorrir no momento de aflição, às vezes a criança chega com um monte de coisa para contar e a gente está tão nervoso e fala assim, agora não. Vai falar que agora não estou bem. Será que não era o momento da gente sair daquele clima de aflição, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma história de um viajante que ele está andando pelo deserto e ele está procurando há muito tempo água. Ele não consegue encontrar água e está desesperado já, né? Então ele fica lá se arrastando quase no deserto. Daí ele faz uma oração e fala assim, Pai, eu preciso de água. Me ajuda a ter mais água porque eu não estou mais aguentando. Não é exatamente essas palavras, tá, pessoal? Depois a gente olha lá no Evangelho e vê direitinho. Mas significa, eu não estou mais conseguindo, eu não vou mais aguentar. Daí vem uma força dentro dele que fala assim, vai mais um pouquinho. Caminha mais um pouquinho. E ele vai quase se arrastando pelo deserto, atravessa uma duna e lá embaixo ele vê um oásis lindo. Quem que soprou isso para ele? Vai, continua mais um pouquinho. Foi os enviados de Deus. Mas dentro dele ele pode pensar, puxa Deus, obrigado por ter me ajudado a encontrar forças dentro de mim. Ou ele pode pensar, poxa, que bom que eu fui esperto e consegui mais uma vez vencer meus próprios desafios. Então é todo do jeito que nós encaramos as situações, né? Jesus é aquele que nos traz o amor e a caridade como norte, né? Ele nos traz clareza, ele nos traz uma notícia de um Deus totalmente diferente daquilo que aquele povo tinha noção naquela época. Deus não é o Senhor dos exércitos. Deus não é mais um tirano cruel, um tirano que vinha e falava, vai e entre naquela vila e conquiste e destrua. Não. Ele fala que Deus é amor. Deus espera que nós demos a outra face. E quando alguém chegar e nos ofender, a gente fala assim, você está no seu momento. O problema não sou eu, o problema é o outro. Aqui eu posso te ajudar, mas você também tem que querer se ajudar. Jesus nos ensina a lei do amor, né? E ele espera que a cada encarnação nossa, que a cada momento que nós escutamos uma mensagem dele, que a cada movimento que nós façamos, nós buscamos essa melhora interior. Nós buscamos esse desenvolvimento na nossa caminhada, né? Então a gente tem que começar a enxergar as coisas com mais propriedade, de uma maneira mais positiva, com otimismo, com a vontade de que seja realmente diferente. Todos nós aqui, que estamos aqui encarnados nessa sala, já sabemos que nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório. Todas as nossas provas que nós passamos aqui hoje são provas que nós mesmos angariamos, ou porque nós trazemos as nossas vidas anteriores, ou por atitudes que nós tomamos
estamos hoje, na nossa encarnação atual. Ah, mas você tem problema de respiração, mas fumou a vida inteira, né? Ah, você tem dor no joelho, mas você não está com sobrepeso. Ah, você tem diabetes, mas comeu doce a vida inteira. Então, poxa vida, eu sou realmente uma pessoa injustiçada? As escolhas que eu fiz me levaram para onde? Mas está tudo acabado? Não, a gente está aqui numa caminhada de aprendizado, né? Então, Jesus nos ensina essa jornada de amor. E com a luz de Jesus, a gente consegue enxergar a caminhada como uma escada. Como a Rosana gosta de falar, ela gosta de falar que é rampa, né? Que rampa é mais devagarzinho, escada você dá um passo muito grande. E rampa você vai arrastando o pezinho, né? E a gente vai subindo essa rampa, esse caminhar. Eu gosto de ver degraus, porque para mim cada degrau é uma dificuldade vencida. Cada degrau que a gente sobe é porque a gente venceu uma dificuldade que a gente tinha. A gente não precisa pensar naquela dificuldade gigante que a gente tem. Nossa, mas eu sou uma pessoa que sou muito orgulhosa e eu não consigo vencer isso nessa vida. Tá bom, tá tudo certo. Não tem problema. Vamos começar umas coisinhas pequenas? Vamos começar não desejando mal ao próximo? Ah, eu não consigo amar meu inimigo. Jesus não espera que a gente vá lá com um buquê de flores e falar, toma, inimigo, eu te amo. Não é isso que ele espera da gente. Ele espera que a gente simplesmente não vive nada negativo para aquela pessoa que a gente não gosta muito, que não gosta muito da gente. Ele espera apenas que a gente não pense com negatividade. É só isso que ele espera. Então é um passo por cada vez. É um degrauzinho. Os degrauzinhos são bem baixinhos, bem pequenininho, que a gente vai transpor, né? E para subir cada degrau, tem uma mão amiga que nos ajuda, que é Jesus. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina todas as dificuldades. E quando nos expomos a seguir esse ensinamento de Jesus, essa luz se resplandece no nosso coração também. Cada vez que a gente absorve o ensinamento de Jesus, que a gente entende, por exemplo, dessa palestra de hoje, a gente pode ter a certeza que nós não estamos sozinhos. A gente já sai com essa certeza daqui. A gente daqui a pouco, daqui a uma semana, duas, a gente pode até pensar, esquecer dessa mensagem. É por isso que a gente já escuta ela há 2000 anos e a gente não aprendeu até hoje. Porque a gente não acredita de coração. Então, ao sair daqui hoje, nós vamos ter a certeza de que Jesus está conosco a cada momento da nossa vida. Nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldades. E com essa fé, com essa crença de que Ele está conosco, a gente vai encarar a nossa vida de uma maneira diferente. Nossas dificuldades vão passar a fazer parte de um plano maior. Tudo aquilo que a gente encontrar de dificuldade no nosso caminho é um preparo para algo maior. E pensando nisso, a gente vai ficar mais em paz e enxergar ainda mais Jesus perto de nós. Vamos encerrar nossa palestra com nossas vibrações.